Fala, nação cruzeirense, eu sou o Diego Salazar e estou aqui hoje para trazer as notícias dessa quarta-feira, tudo o que aconteceu no dia do Cruzeiro. Mas antes, pedir vocês aqui encarecidamente para se inscrever no nosso canal, deixar o gostei no vídeo, participar nos comentários no final do vídeo, interagindo com a gente, dizendo a sua opinião sobre o nosso jornal, o que a gente tem para melhorar e também participar interagindo em relação às notícias que a gente vai trazer aqui nesse vídeo de hoje, beleza? A gente começa o vídeo falando da situação do Henrique, né? De forma surpresa aí, o Henrique retornou ao Cruzeiro, né? O clube anunciou oficialmente na tarde dessa quarta-feira que o Henrique está de volta ao Cruzeiro. O Henrique que havia deixado o Cruzeiro em janeiro, mas havia deixado por empréstimo, né? Ele tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2021 e ele foi para o Fluminense até o fim de 2020. E aí a gente não sabe exatamente quais foram os motivos, mas o Henrique acabou encerrando o seu contrato com o Fluminense agora, no dia de hoje, e retorna agora ao Cruzeiro, né? Ainda está no Rio de Janeiro, deixou o centro de treinamento ainda nessa quarta-feira e vai agora viajar para Minas Gerais para chegar a Belo Horizonte, se representar, fazer os exames necessários ali, referente à corona aí, né? Para ver se testa positivo ou negativo. E na sequência, o resultado dando negativo aí, ele se representa para treinar junto com os jogadores do Cruzeiro, né? O anúncio foi feito nas redes sociais do clube. O presidente Sérgio Rodrigues gravou um vídeo ali falando sobre o Henrique, né? O Sérgio Rodrigues gostou muito do retorno do Henrique e a gente vai colocar o vídeo do Sérgio Rodrigues aqui agora para vocês assistirem. Alô, torcida do Cruzeiro, com muita alegria eu informo para a nossa nação azul que está de volta o atleta que tem 516 jogos pelo Cruzeiro, o atleta de linha em atividade que mais atuou pelo Cruzeiro e o segundo, né, que mais atuou pelo Cruzeiro em atividade no momento, só perde para o nosso ídolo Fábio, que é o Henrique. 516 partidas é muita história, são muitos troféus, inclusive os últimos da Copa do Brasil de 2017 e 2018 foi o Henrique que levantou esses troféus como capitão do Cruzeiro. Ele retorna para o time que ele nunca deveria ter saído e que ele não queria ter saído. Então esse detalhe e alguns outros vão ser contados amanhã para todos vocês sobre os bastidores desse momento fatídico em que todos nós sofremos no ano passado. E vocês podem ter certeza, o Henrique foi um dos poucos que chorou naquele vestiário. E vocês vão saber toda essa verdade em breve. Pois é, além desse vídeo, o Sérgio Rodrigues postou no perfil dele no Twitter que amanhã, na quinta-feira, tem live do presidente, né? O presidente que vem fazendo suas lives no canal oficial do Cruzeiro, ele vai fazer mais uma live nessa quinta-feira, onde ele vai falar um pouquinho sobre a situação do Henrique, né? Segundo ele, o Henrique saiu do Cruzeiro não por vontade própria, ele queria ficar. A gente sabe que o salário do Henrique era acima do teto salarial que o Conselho Gestor definiu ele no Cruzeiro de R$150 mil, e agora ele retorna para o Cruzeiro e, obviamente, se ele está retornando aí, deve se encaixar nesses moldes salariais do Cruzeiro. E aí a gente tem alguns fatores, né? O Henrique é um jogador de 35 anos, que já não está mais no seu auge físico, longe disso, na sua carreira aí também no nível técnico, não está no seu auge. Com 35 anos, a curva do jogador já está mais caindo do que ali estabilizada, né? O Henrique, um jogador multicampeão pelo Cruzeiro, 2 títulos brasileiros, 2 Copas do Brasil, 6 títulos mineiro. E aí, essa temporada de 2020 estava no Fluminense, realizou 7 jogos, foram 4 jogos pelo Campeonato Carioca, 2 pela Sul-Americana e 1 pela Copa do Brasil. O Henrique começou a titular na equipe do Fluminense, mas depois perdeu espaço nos últimos 4 jogos antes da parada dessa pandemia aí. O Henrique já vinha sendo reserva do Fluminense. E é bom a gente analisar uma coisa muito importante, né? Assim que eu vi a notícia do Henrique ali, primeiro a notícia foi divulgada no Rio de Janeiro, a gente foi correr ali para tentar ver se era verídico e fiz ali uma pesquisa rápida no Twitter mesmo sobre o Henrique e cerca de 90% da torcida do Fluminense ali gostou da notícia da saída do Henrique. Ou seja, quando um jogador deixa a equipe que a torcida não fica reclamando, sinal de que coisa boa não é, né? O Henrique não vinha fazendo boas partidas pelo Fluminense, de acordo com o que eu pude ver com alguns comentários de torcedores do Fluminense. Aquela velha reclamação que a gente já tinha tido aqui do Henrique, né? Do fato dele estar lento, não se recompor tão bem ali, erros de passe. Então a gente fica na torcida para que no fundo isso dê certo, que ajude o Cruzeiro, mas a gente tem muito medo também, né? Como a gente disse, um jogador que tem mais de 516 jogos pelo Cruzeiro, muitos títulos, e que poderia talvez ter encerrado sua carreira ali no ano passado. A gente achou, aliás, que teria encerrado sua carreira no ano passado no Cruzeiro, mas acaba que ele retorna agora para seguir jogando no Cruzeiro. O Henrique é um jogador de 35 anos e um fato muito importante que a gente tem que cobrar é que o Henrique não tire as chances do Jadson, por exemplo. O Jadson que vinha jogando muito bem antes dessa parada por conta da pandemia,
que a gente não pode mais manter ele ali reinando nessa posição como vinha há muito tempo e muitas vezes também sem demonstrar um nível técnico muito bom dentro das 4 linhas, né? E agora a gente vai dar sequência ao nosso jornal, porque o bate-papo aqui hoje não é só sobre Henrique, né? A gente teve a situação aí também da eleição do Conselho Deliberativo, né? Um grupo dos conselheiros que foram derrotados na eleição, os candidatos a presidente do Conselho, eles juntaram ali, entraram com uma representação para tentar anular o resultado da eleição. O motivo disso tudo é que, segundo eles aí, para que a eleição tivesse o resultado concluso ali, precisaria de 50% mais um voto do vencedor ali, do mais votado. E não foi isso que aconteceu, né? Porque o Paulo Pedrosa teria que ter, então, 174 mais um voto, que daria ali 175 votos dos 348 conselheiros que participaram da votação que aconteceu para definir o novo presidente do Cruzeiro e também o novo presidente do Conselho Deliberativo. Ou seja, eles estão pedindo ali mais ou menos um segundo turno da eleição do Conselho Deliberativo. E aí o Gilvan de Pinho Tavares, que já foi presidente do Cruzeiro e faz parte da comissão, fez parte, aliás, da comissão da eleição ali do Cruzeiro, ele comentou essa situação. Segundo ele, abre aspas, é absurda a alegação, falamos de votos por maioria simples, o estatuto é claro em relação a isso. Esse contato aí do Gilvan de Pinho Tavares foi ao jornal Hoje em Dia e eles publicaram essa fala dele, esse abre aspas dele aí, lá no jornal Hoje em Dia. Se você quiser acessar lá para você acompanhar a matéria completa, está disponível. E aí, então, os conselheiros ali tentam anular essa eleição do presidente Paulo Pedrosa, que venceu aí para ser o novo presidente do Conselho Deliberativo até o fim de 2020. E aí, já mudando um pouquinho esse assunto aí do Conselho Deliberativo, a gente trouxe aqui alguns dias atrás que o Leandro Franco, que era preparador de goleiros do Cruzeiro, acionou o clube na justiça e hoje saiu aí o resultado. O Cruzeiro foi condenado a pagar mais 200 mil reais ao Leandro Franco, que foi preparador de goleiros do Cruzeiro junto com o Robertinho. E aí nesses valores está incluso aí salários atrasados que não foram pagos, aviso prévio, também tem FGTS, e aí resulta aí em 200 mil reais que o Cruzeiro vai ter que pagar ao ex-preparador de goleiros. Essa decisão aconteceu, o Cruzeiro já foi condenado, e aí também parece que vai ter as contas bloqueadas até que pague esse valor ao Leandro Franco. A gente sabe que não é um valor assim tão surreal, né, para um time de futebol, mas o Cruzeiro precisa pagar também para acabar não tendo ali as contas bloqueadas e se complicar um pouco mais, já que em comparação às outras dívidas aí, é um valor até mais baixo, né? E agora também a gente tem notícia até boa aí, né? O João Lucas, lateral esquerdo, voltou a treinar hoje. Ele que tinha tido aí na última semana, junto com o atacante Thiago, o resultado para a Covid-19 inconclusivos. Ou seja, não foi possível ele ter o resultado certo, se deu positivo ou se deu negativo. Então os dois foram afastados ali em primeiro momento, né? Ficaram encostados ali para se recuperar. O João Lucas já fez o exame, deu negativo, voltou a treinar, e o Thiago ainda não teve seu resultado ali concluso. Então ele ainda segue afastado. O Cruzeiro já informou também que, além deles, outros 2 jogadores que não tiveram seus nomes divulgados também estão afastados, ou seja, tem 3 jogadores aí sem treinar por terem tido resultados inconclusivos. E a gente segue acompanhando. O destaque do vídeo de hoje, claro que foi a chegada do Henrique aí, a gente acompanhou isso durante todo o dia, e fizemos hoje aí o nosso vídeo basicamente falando sobre o Henrique, trazendo uma outra notícia que a gente teve a mais no dia. A gente segue acompanhando, como a gente disse, amanhã vai ter live do Sérgio Rodrigues. As lives costumam acontecer por volta de 5 horas ali, sempre tem um pouquinho de atraso também. Então assim que a live acabar, não atrasar, né, a gente grava o nosso vídeo trazendo as notícias do Cruzeiro, resumindo também como que foi a live. Então participa nos comentários, interaja com a gente aqui no YouTube, também aqui no Instagram, se você estiver assistindo por aqui. Se inscreva no nosso canal no YouTube, que isso nos ajuda muito, e deixa o gostei no vídeo, que também ajuda demais para que o nosso conteúdo seja ainda mais divulgado aqui no YouTube. Esse foi o nosso vídeo dessa quarta-feira. Até a próxima.